Gramado Notícias, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade e economia todo dia. Gramado, Clínica de Olhos. Olá, boa noite. Veja na edição de hoje, aprovada a prorrogação de empréstimo para a Gramado Tour. Termo reforça o combate à discriminação racial. Avançam as obras para construir espaço agro e fornos na Várzea Grande. Começou a obra de asfaltamento de 1 quilômetro na estrada da linha São Roque e uma entrevista com os coordenadores da Vigilância Sanitária de Gramado. A pauta, o aumento de casos de Covid e também o combate ao mosquito da dengue. Confira depois do intervalo. Estar junto é uma das melhores coisas da vida. Juntos para brincar, para apoiar, para amar e até para não fazer nada. Hoje, comemoramos 120 anos estando juntos. Somos a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, porque existimos por você e para você. Sicredi Pioneira, 120 anos. Juntos construímos comunidades melhores. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Venha até a Avenida das Hortênsias, no bairro Avenida Central, e se surpreenda com as nossas ofertas. Descubra o Sempre Bom. Qualidade e economia todo dia. Desde 1975, a Gramado Clínica de Olhos trabalha com medicina de olhos, recebendo a todos com uma família de colaboradores focados e apaixonados pelo trabalho. Unindo tecnologia e conhecimento médico atualizado, a Gramado Clínica de Olhos realiza consultas, exames e cirurgias com excelência. Estamos na Rua Santo Isidoro, 134. Entre em contato conosco. Gramado Clínica de Olhos. Termo vai reforçar o combate à discriminação racial. Tirar o negro da invisibilidade. Esse é um dos objetivos do termo assinado nesta terça-feira entre a Prefeitura de Gramado e a Defensoria Pública do Estado. A data foi escolhida por ser o Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. A cerimônia iniciou com manifestações culturais de artistas da região. Segundo a Procuradora do Executivo, Mariana Reis, a iniciativa é o início de uma nova era de respeito às tradições afrodescendentes no município. O termo ele é uma construção de 2 anos de conversa com a Defensoria Pública do Estado, aqui de Gramado, quando o defensor Igor nos procurou lá no começo da gestão Nestor e Luia para entender quais eram as políticas públicas que o município implementava no que se refere aos afrodescendentes residentes no município e que nos visitam também. Nós temos um grande número de visitantes afrodescendentes. As vantagens é a Gramado uma cidade cada vez mais inclusiva, mais igualitária, e mostrando para a comunidade gramadense, para o Estado, para o Brasil, o quão Gramado é acolhedor. Assegurar às pessoas os seus direitos humanos. Essa é a função principal da Defensoria Pública do Estado. Hoje, o defensor público Igor Menini mostrou que, mais do que garantir assistência, o serviço também trabalha para dar voz aos excluídos. O nosso desejo é mostrar ao Brasil que Gramado, sim, é líder, é protagonista em pautas que tenham relevância turística, sim, mas também social. Também é muito importante do ponto de vista turístico, o negro que é consumidor do turismo se ver aqui em Gramado também como uma parte da sua história.
Outro objetivo do termo assinado é trazer para as repartições públicas o compromisso de eliminar atitudes de discriminação e exclusão. Para o vice-prefeito, a assinatura do documento vai marcar a ampliação das ações realizadas junto a todos os segmentos da sociedade. Esse documento, ele, mais do que um documento, é um motivo para que a administração faça o seu trabalho, ou seja, junto às suas secretarias, junto ao setor de educação, junto à própria comunidade como um todo, levar, né, informações, discutir e, acima de tudo, mostrar a importância da integração de todos. A cerimônia contou com a presença de autoridades e representantes de movimentos contra o racismo. A gente tem dentro do Sankofa um movimento que pensa a formação institucional dentro das escolas. A gente tem esse movimento de auto-reflexão, de acolhimento, de buscar esse quilombo, né, afetivo e estruturante que nos falta tanto, especialmente no Rio Grande do Sul. Então esse é o movimento do Sankofa e essa é uma das dificuldades que a gente encontra aqui, de olhar o passado, de nossos ancestrais que pisaram nessa terra, só que a gente não tem nada documentado. Olha, parabenizo a região de Gramado por essa iniciativa, grande visibilidade, sustentabilidade de um suporte para a raça negra, que também fez a cidade, construiu a cidade. O governador Eduardo Leite não pôde comparecer na solenidade, mas enviou um vídeo de reconhecimento pelo ato. O encerramento contou com uma homenagem às personalidades negras que contribuem para o desenvolvimento de Gramado e que atuam na causa em todo o estado do Rio Grande do Sul. Começa a obra para asfaltar 1 quilômetro na linha São Roque. Já iniciaram as obras para asfaltar um trecho da estrada que liga Gramado à linha São Roque. A localidade receberá pouco mais de 1 quilômetro de asfalto que deve ser concluído em até 120 dias. O investimento será com recursos próprios da Prefeitura de Gramado. Câmara aprova prorrogação de empréstimo para a Gramadotur. Os vereadores aprovaram na sessão de segunda-feira o projeto de lei para prorrogar o empréstimo de R$2,5 milhões de reais concedido pelo Fundo Verde para a Gramadotur. A concessão do empréstimo foi autorizada em 2021. Com a aprovação na Câmara, fica permitida a prorrogação do prazo do pagamento do empréstimo para o ano de 2024, viabilizando assim uma reestruturação orçamentária e financeira da autarquia de turismo. Avança a obra para construir o espaço agro e fornos na Várzea Grande. A construção está em fase de finalização. Localizada ao lado do terminal rodoviário do bairro, em uma área de 270 metros quadrados, a estrutura contará com 3 fornos. Ali, agricultores próximos das localidades próximas à Várzea Grande poderão comercializar seus produtos. A previsão de conclusão é para o dia 14 de maio. Uma segunda etapa da obra está prevista no local. Consiste na urbanização do entorno dos fornos coloniais com a instalação de banheiros públicos e a criação de um espaço coberto. Veja agora como fica o tempo amanhã em Gramado e região. Com temperaturas que giram em torno dos 17 e 27 graus na quinta-feira, 23 de março, a 80% de possibilidade de chuva. A previsão é de cerca de 75% de umidade. De acordo com a meteorologia, amanhã deve ser de sol. As chances mais elevadas de chover ficam para o final da tarde, podendo se estender à noite. Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua.
Voltamos com a entrevista do dia, agora do Estúdio 2 da Gramado TV, para falar de um assunto de utilidade pública, a questão da vigilância ambiental e vigilância epidemiológica. Comigo aqui, o José Mário Ferreira da Silva, que é coordenador de vigilância ambiental da Secretaria da Saúde de Gramado, e Ellen Pedroso, que é coordenadora da vigilância epidemiológica da Secretaria. E eu começo com o José Mário, perguntando como está o combate à dengue em Gramado. Boa noite. Boa noite, Miron. Boa noite a todos que nos acompanham. O combate à dengue no município de Gramado, ele ganhou bastante força no ano de 2022 e a gente segue na mesma linha, né, do final de ano para cá. As equipes estão em campo, nós estamos fazendo aquele manejo manual, procurando larvas, criadouros, e no momento que é necessário a gente usa o inseticida Cielo para combater o mosquito adulto. Na semana passada houve uma polêmica onde alguns moradores questionaram a vaporização contra a dengue, achando que o equipamento não fazia fumaça, mas é um equipamento muito mais avançado, não é mesmo, José Mário? Isso. Antigamente se usava o Malathion, Miron, para fazer essas nebulizações. Então acontecia aquela nuvem de fumaça. Hoje, atualmente, a gente não usa mais, o Ministério da Saúde baniu esse produto, a gente usa o Cielo, que ele é tipo vamos dizer assim, tipo um óleo, tá? Então, com os motores em alta rotação, ele vai quebrar em micropartículas e vai permanecer no ar em torno de 20 a 25 minutos, e ele vai começar a cair, e aí ele vai matar o mosquito adulto. Então, a gente tem que olhar muito bem para ver que a máquina está botando para fora. Mas uma característica dele é o cheiro amentolado. Então, se as pessoas passarem pela máquina, já vão sentir o cheiro amentolado. É mais eficiente que o anterior? Se tratando de combate ao mosquito, sim. E também no operacional. Por quê? Porque o índice de câncer de quem usava a máquina antes com o produto Malathion foi muito grande. Então hoje, em tese, a gente pode tirar os equipamentos, né? Mas os EPIs a gente, por lei, é obrigado a usar. O Malathion não, a gente tem que usar todos os equipamentos de proteção individual em alta escala. Né? Não só a máscara, mas um outro protetor facial também, para que a gente não inalasse aquele produto. José Mário, eu noto que vocês têm feito um trabalho mais forte na região da Várzea Grande. Tem algum motivo especial? Sim. Ali, a Várzea Grande hoje, Miron, ele se tornou o maior criadouro de Aedes do município de Gramado por ser um vale e ele ser rodeado de montanhas e aonde a temperatura ela oscila entre 25 e 30 graus durante o dia, que é a temperatura ideal para a proliferação do mosquito. E aí a gente pega assim, essa temperatura mais água parada, que é o combustível para a proliferação, é a explosão que tem acontecido desde o ano passado para cá. Então, ontem mesmo a gente encontrou larvas e de novo positivou, né? Então, por isso que a gente tem dado uma atenção maior para a Várzea Grande. Ellen Pedroso, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Gramado. Por que houve um crescimento no número de casos de Covid em Gramado? Primeiramente, Miron, a transmissão de Covid ela está sempre atrelada a grandes aglomerações de pessoas. Então, nós tivemos aí o Carnaval, nós tivemos um momento em que a cidade esteve com mais pessoas e nós temos visto já desde o ano passado um certo rebaixamento, né, na guarda das pessoas em termos de autocuidado. Então, tu não vê muitas pessoas usando máscara, muitas vezes negligenciam os próprios sintomas, acham que não é nada e pode ser o Covid e ela está transmitindo, né? Porque o período de transmissão começa 2 dias antes de você ter sintomas. Então, junta isso, né, junta o período de carnaval com também muitas viagens das pessoas também, né, que acabam se deslocando pelo período de férias e tudo mais para outros locais, aí retornam. Então, isso vai fazendo com que a gente aumente a curva, né? Ela vinha já há 2 semanas com em torno de 6, 7 casos por semana, que é um índice bem baixo. Depois ela chegou a 35 casos, tá? 33 divulgados no primeiro momento, 35 com uma correção que foi feita depois
em função de casos que entraram depois de fechado o boletim. E agora, essa semana, 45 casos. Semana que vem, provavelmente, vai ter um pouco mais. E depois, a tendência é que, ao longo de 2 ou 3 semanas, entre num platô e comece a baixar. Mas, se me perguntar a causa, sim, é aglomeração de pessoas e baixa adesão aos cuidados de saúde, né? A recomendação, portanto, para os próximos dias é muito cuidado e evitar aglomeração. Isto. Muito cuidado em quê? O uso do álcool gel nas mãos, retomar os cuidados, tudo que a gente aprendeu durante a pandemia, a gente não pode perder, né? Então, usar máscara se você for em locais onde tenha um número grande de pessoas que você não consiga manter o distanciamento seguro de 1 metro, 1,5 metro, é importante sim. E outra coisa, Miron, se vacinar. Porque, nós estamos com 45 casos, mas nenhum internado. Não é uma situação que a gente tenha que se desesperar, não é. Mas é uma situação que nós temos que ficar alertas. Por quê? Porque os anticorpos das vacinas já estão caindo, né? Então, as pessoas precisam fazer os seus reforços. Quem está na faixa etária agora acima de 60 anos, gestante, profissional da saúde, pessoas com comorbidades, precisam fazer a vacina bivalente, né, o reforço com a bivalente. Então, assim, nós moramos numa cidade turística, nós atendemos pessoas de vários lugares do país. A gente não sabe quais as variantes que eles estão carreando para cá, né, trazendo para cá. Então, nós não podemos nunca baixar a nossa guarda. Então, uso de álcool, uso de máscara e vacina em dia. E o estoque de vacina tá bom? Está bom, está. Nós temos vacina suficiente. Inclusive, ontem nós recebemos um ofício da Secretaria Estadual de Saúde liberando para todos os grupos prioritários a vacina, porque até então estava só na faixa etária de 60 ou mais. Agora não, gestantes, os profissionais da saúde, todos podem procurar. E nós temos a possibilidade de pedir mais vacinas se houver necessidade no município. Fica a dica, então. Na área de Covid tem vacina, principalmente para quem tem mais de 60 anos, fazer a bivalente. E na área de vigilância ambiental, dar todo o apoio e o cuidado para evitar o mosquito da dengue. Eu agradeço a presença do José Mário Ferreira da Silva, coordenador de Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde, e de Ellen Pedroso, coordenadora de Vigilância Epidemiológica também da Secretaria. Muito obrigado. Obrigada a você. Gramado Notícias volta amanhã às 7h30, aqui pela Gramado TV e também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite e até amanhã. Gramado Notícias, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade, economia todo dia. Gramado, Clínica de Olhos.